Boa noite e boa noite a todos vocês que estão aqui no nosso maravilhoso webinar do PMI-DF. Hoje nós vamos falar sobre estratégias para o gerenciamento de cronogramas em projetos. Meu nome é Júlio Marques, eu sou um homem de 36 anos, eu tenho a pele clara e hoje eu estou usando uma camiseta cinza. E eu gostaria de saber de vocês quais são as cidades, qual a cidade que vocês estão falando, de onde vocês estão falando, se vocês já têm conhecimento sobre esse tema, se vocês gostam desse tema, se vocês já estudaram sobre esse tema. A ideia é ouvir um pouco sobre vocês, entender um pouco do conhecimento que vocês têm desse assunto, para que a gente faça um webinar maravilhoso. Pessoal, então nós iremos falar hoje sobre estratégias para o gerenciamento de cronograma em projetos. E o que a gente vai aprender nesse webinar, pessoal? Nesse webinar exclusivo, você aprenderá as práticas de estratégias, melhores práticas para o gerenciamento de cronogramas em projetos de diferentes escalas e complexidade, ok? Nós iremos explicar técnicas para criar, ajustar e acompanhar cronogramas, de formas a garantir que todas as etapas do projeto seja realizada com eficácia e principalmente dentro do prazo. Ok, pessoal? Esse evento é ideal para aqueles gerentes de projeto, para líderes de projetos e profissionais que buscam aprimorar as suas habilidades em gerenciamento de tempo e recursos. E eu queria que você continuasse a mandar aqui um boa noite para a gente aqui, para a gente falar o nome de vocês, para vocês participarem. Eu queria saber de onde vocês falam, qual a cidade que vocês estão, que é muito importante interagir com vocês, pessoal. Vamos lá, então, pessoal. Temos aqui muitas pessoas aqui já interagindo com a gente no chat, então, boa noite, Lucas, boa noite, Roberto, boa noite, Silmara. Silmara está falando de Capivari, São Paulo. A gente tem aqui também a Joane. A Joane é do Distrito Federal. Ela conhece o assunto, está aqui para aprofundar e também para fazer conexões. Boa noite, Diana. Boa noite, Césia. Está falando de Brasília. O Ricardo, boa noite. O Ricardo é mineiro. Ricardo, eu também sou mineiro, meu amigo. Uberlândia, Uberlândia, Uberlândia. Temos aqui também a Marta. A Marta está falando de Sorocaba. Temos aqui a Natália. A Natália, ela fala de Joinville. Nós temos aqui o Roberto. O Roberto é de Recife. E o Rodolfo, ele é de Brasília. Pessoal, vai continuando a interagir com a gente no site, aqui no chat aqui do lado. A intenção é fazer um bate-papo bem bacana com vocês. A gente tem um tema, assim, que eu estudei na pós-graduação, achei maravilhoso e é algo que faz muita diferença. Então, bom, pessoal, o objetivo desse evento, né, é aprimorar um pouco sobre o gerenciamento de tempo, né? Gerenciar o cronograma é algo primordial para que todo mundo, principalmente os gestores, que trabalham com projetos e toda a sua equipe. Mas antes de passar um pouco sobre o nosso palestrante, eu queria falar que a gente tem um próximo webinar também muito bom, falando sobre construindo um PMO eficiente, passos para o desenvolvimento e escritório de projetos. Já está lá no Simpla, pessoal. Quem vai palestrar é a Cíntia Muniz. Então, corre lá no Simpla lá para você aprender um pouco sobre construindo um PMO eficiente, passos para o desenvolvimento do escritório de projetos. Corre lá no Simpla para vocês já garantirem o próximo webinar de vocês, ok? Então vamos agora falar sobre o nosso palestrante. Vou ler a pequena bio dele aqui, mas ele tem uma carreira vasta aqui para ensinar para vocês. Então vamos falar sobre Julian Barbosa Rocha. Ele é engenheiro de produção, pós-graduado em gestão de projetos pela USP, é especialista em planejamento estratégico, coordenação e recursos e monitoramento de cronograma, especialistas em projetos fotovoltaicos de alto desempenho, como Nova Olinda, Apod, Coremas e também sul de Piauí. Então, a estratégia, pessoal, esse cara tem um conhecimento muito grande mesmo. E eu queria trazer, com muito prazer, honra e satisfação ao palco do PMI-DF, Julian Barbosa Rocha. Seja bem-vindo ao nosso PMI, seja bem-vindo aqui ao nosso webinar. Boa noite, tudo bem?
Olá, Júlio. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite aí. Tá? Para mim é uma honra poder falar com vocês hoje, poder participar desse webinar e poder compartilhar aí um pouquinho das minhas experiências. Espero atender aí as expectativas de todos, tá? Muito bom, muito bom. Eu vou colocar só a apresentação aqui, vou deixar você à vontade. E pessoal aí de casa, por gentileza, né, mande uma mensagem aqui no chat, ok? Para que vocês possam estar tirando as dúvidas de vocês. Eu vou estar subindo ao palco a apresentação e eu vou sair de cena aqui para você ficar à vontade, beleza? Fica à vontade aí. Perfeito. Então, pessoal, nosso webinar aí, estratégia para gerenciamento de cronogramas, tá? Cronogramas aí, acredito que muitos dos que estão aqui já têm familiaridade com esses temas, né? Com esse tema. Quem não tiver muitas perguntas aí, quem tiver perguntas também, a gente vai tentar responder a todas, tá? Da melhor maneira possível. E vamos nos aprofundar um pouco mais sobre esse tema. Júlio, você pode passar o slide. Então, eu sou Julião Barbosa Rocha, tá? Sou engenheiro de produção, especialista em gerenciamento de projetos pela USP-Exalc, e desde 2016 atuo em projetos de construção de usinas fotovoltaicas de geração centralizada, né? São usinas de grande porte aí, e esses projetos, eles juntos já somam mais de 1,5 gigawatts pico de potência instalada, tá? Hoje, a nossa matriz energética brasileira, só para vocês terem uma ideia, a nossa matriz energética brasileira, ela tem pouco mais de entre 12 e 15 gigawatts aí, contando os projetos que já estão em desenvolvimento. Então, se a gente for fazer uma conta aí, é uma parcela considerável aí no desenvolvimento desses projetos, tá? Em 2016 foi o segundo projeto de geração centralizada do Brasil, né? O primeiro tinha sido um projeto na Bahia e o segundo um projeto no Piauí, tá? Atualmente eu atuo como coordenador de planejamento e custos no projeto de construção da UFV Arinos, 431 megawatts pico, aqui em Arinos, Minas Gerais, tá? Qual que é a característica desses projetos? Só para vocês entenderem um pouco mais, né? São projetos tradicionais, né? Projetos preditivos, onde a gente já conhece, né, o início e fim, né? Então, muitos desses componentes, alguns desses componentes principais, eles são importados, né? Você tem que fazer esse gerenciamento aí desse fornecimento, né? E como eu disse, são projetos tradicionais, né? Engenharia, fornecimento e construção. E durante o webinar, a gente vai focar um pouco mais nesses projetos tradicionais, né? Sem deixar de comentar um pouco nos projetos de inovação tecnológica, onde a gente utiliza a abordagem ágil, aí, uma abordagem diferente de gerenciamento de cronogramas, gerentes de projetos, mas a gente vai focar um pouco mais nesses projetos tradicionais, tá ok? Pode passar, Júlio. Então, só para vocês terem uma ideia do roteiro, a gente vai falar um pouco, fazer uma introdução, uma contextualização do assunto abordado, né? Na sequência, a gente vai falar um pouco da etapa de planejamento, né? Na sequência, do processo de scheduling, que é aí de colocar esse planejamento dentro de um cronograma, para depois eu passar a monitorar, para executar e monitorar esse planejamento através do cronograma, né? Falar um pouco sobre o processo de monitoramento e controle, e algumas considerações finais, tá? Vou fornecer também quais foram as referências que eu utilizei, vou dar uma dica de leitura aí para vocês, caso quiserem se aprofundar um pouco mais no tema, tá? E eu começo fazendo a seguinte indagação: por que projetos atrasam, né? São respostas óbvias, né? Eu acho que todo mundo que trabalha com projeto, a gente pode elencar aqui vários motivos por que os projetos atrasam, né? Só que, se falando de cronograma, né, se você fosse responder essa pergunta, por que o projeto atrasa olhando para um cronograma? Tá? Pode dar uma setinha para frente, Júlio.
Por que que o projeto atrasa? O projeto atrasa por sucessivos atrasos dia após dia no seu caminho crítico. Mais óbvio ainda a resposta, né? Se o meu caminho atrasa, o meu caminho crítico atrasa, eu não gerencio, não remedio aquele atraso no meu caminho crítico mais para frente e eu vou, consequentemente, atrasar no meu prazo final do projeto, tá? Isso é bem óbvio. Fora os outros motivos aí que a gente tem, mudança de escopo do projeto, escopo mal definido, fornecimento que atrasa, problemas de comunicação, problemas de orçamento, diversos outros problemas que culminam aí em um atraso de cronograma, né? Durante esse tempo trabalhando com projetos, por que eu trouxe essa pergunta e essa resposta? Durante esse tempo trabalhando com projetos, né, eu percebi que a identificação do caminho crítico, a identificação e o gerenciamento do caminho crítico, ela fica muito subjetiva à opinião dos envolvidos do projeto, né? É comum você ver gerentes de projetos, gerentes de construção, ou até os envolvidos no projeto dizer, eu acho que o caminho crítico do projeto é esse, né? Ou muitas vezes já tem uma outra opinião diferente, né? Então, essa subjetividade, ela é de praxe, assim, na maioria dos projetos que eu já passei. Muita gente, a gente conversando. Isso vai de todos os níveis, dos níveis mais baixos até nível de gerência, né? Pode passar, Júlio. E aí, em determinadas situações, o entendimento do que é ou não crítico fica sujeito à interpretação dos envolvidos, podendo resultar em perda dos prazos das atividades e, consequentemente, atraso no cronograma do projeto. Tá? Então, para se evitar essa subjetividade, né, o caminho crítico ele é uma saída do meu cronograma. Tá? E aí nós vamos falar mais um pouquinho mais para frente que uma das maneiras de medir o sucesso de um cronograma, né, é se ele nos fornece um caminho crítico coerente e gerenciável, tá? Obviamente, para que o meu caminho crítico do cronograma ele seja coerente, seja gerenciável e que ele reflita a realidade, né, eu preciso passar por uma série de etapas, cuidar da minha rede lá de precedência entre as atividades, identificar as interdependências entre as atividades, isso lá na fase de planejamento, e, de fato, colocar essas restrições dentro do cronograma, dentro do software, para quê? Para que ele me forneça o meu caminho crítico de maneira coerente, gerenciável e confiável, né? E aí eu evito toda essa subjetividade dos envolvidos do projeto, né? Muitas vezes determinada atividade, e o caminho crítico todo mundo sabe que ele é mutável, né? Ele vai mudando ao longo do projeto. Às vezes determinada atividade que não estava no caminho crítico, ela perde-se os prazos e quando todos vão perceber, aquela atividade já não tem mais folga, já não pode mais atrasar ou está faltando um recurso e perdem-se os prazos e ocorrem os atrasos, tá? E a gente vai comentar um pouquinho mais para frente que não é tão importante quanto gerenciar o caminho crítico também, é importante gerenciar as folgas das atividades, ok? Por favor, Júlio. E aí eu listei algumas maneiras de medir a eficácia de um cronograma, tá? Integração com WBS, CBS e demais documentos do projeto. O que é integração na prática? Muitas pessoas, é comum você ver por aí, você vê em alguns arquivos de gerenciamento de projetos, a integração como fator de sucesso, fator-chave de sucesso no gerenciamento de projetos, né? Então, o que seria uma integração na prática entre WBS e CBS? O meu cronograma, ele tem que ter uma integração, ele tem que refletir os mesmos níveis da WBS, que o Work Breakdown Structure, que é a nossa EAP do projeto, né? E de preferência também a CBS, que é a Cost Breakdown Structure, que é a EAP de custos, né? Então, o ideal é que se tenha uma certa integração entre essas estruturas para que durante o processo de atualização
se evitem adaptações, né? Contas para se adaptar à estrutura do cronograma, com a estrutura da WBS, com a estrutura da CBS, né? Isso ocasiona diversos problemas. Um deles é a confiabilidade dos nossos indicadores de desempenho, tá? Os nossos indicadores-chave de desempenho, que os principais em gerenciamento de projetos são os de análise de valor agregado, né? Que eu monitoro o meu valor planejado, o meu custo real, né? O meu valor agregado. Ora, se eu tenho problemas, né, nos meus cálculos, eu afeto a confiabilidade desses indicadores. Então, é importante, né, que o meu cronograma de projeto ele esteja alinhado, esteja na mesma estrutura aí desses demais documentos do projeto. Não só WBS e CBS, mas o ideal também seria que tivesse o mesmo alinhamento com controles de medição, boletins de medição, né, databook do projeto, análise de riscos do projeto, né, que aí eu consigo verificar em determinadas fases do projeto, ao longo do ciclo de vida do projeto, qual risco está associado, e se eu tenho uma integração com o CBS, com o Cost Breakdown Structure, eu consigo quantificar e consigo valorar também o risco, né, o que está envolvido em cada fase do projeto. Tá? Uma outra maneira de medir a eficácia do cronograma. O cronograma, como a gente já havia comentado, fornecer o caminho crítico coerente e gerenciável. Lá no MS Project, eu tenho aquele filtrozinho lá, crítica, né? Caminho crítico do projeto. Então, o foco, a partir do momento que eu vou colocar o meu planejamento dentro de um cronograma, o foco principal é eu conseguir identificar e gerenciar o meu caminho crítico, que aí eu consigo eliminar toda a minha subjetividade em torno do caminho crítico. Né? Só para dar um fato que aconteceu comigo. Né? Eu cheguei em determinado projeto e a gerente do projeto pediu que eu fizesse uma análise de qual seria o impacto no fornecimento de determinado componente do projeto, e a outra pergunta era qual que era o caminho crítico do projeto. Né? Só que o nosso cronograma, através do MS Project, ele não respondia essas perguntas. Né? Fazendo análise, eu não conseguia extrair isso de maneira coerente, confiável, de maneira que eu pudesse gerenciar. Então, na ocasião, eu fiz todo um trabalho de reedição do cronograma, focado na identificação e fornecimento do caminho crítico, tá? Para poder responder às perguntas da gerente do projeto. Tá? Uma outra maneira, fornecer a programação de curto prazo, 2 weeks look ahead ou programação semanal. Né? O que acontece muito nesses projetos também? Eu tenho o cronograma, mas determinado cliente ele solicita uma programação semanal em Excel, por exemplo, em outro software. Né? E eu acabo perdendo a funcionalidade do cronograma, que já é fornecer aquela reprogramação de curto prazo. Eu acredito que no Primavera P6 possa ter isso, né? No MS Project não tem, mas eu consigo customizar um filtro para que ele me forneça a programação de curto prazo. Tá? Então, a partir do momento que eu atualizei o meu cronograma, e o meu cronograma está atualizado, a minha programação semanal, eu consigo extrair ela através de um clique. Eu não preciso pegar toda aquela programação e editar uma nova programação em Excel. E, da mesma maneira, aí um quarto item, fornecer a programação de médio prazo. Nós estamos hoje muito em evidência das práticas do Lean Construction, né? Onde o pessoal faz aquela reunião lá de médio prazo, de 6 weeks look ahead, onde levantam todas as restrições, né? Restrições de projetos, restrições de fornecimento, restrições de demais documentações do projeto, tudo que está impactando, possível restrições que impactam o início ou a execução de cada atividade. Então, eu consigo customizar também, através do cronograma, um filtro para me fornecer essa programação a médio prazo. Tá? Então, eu listei
obviamente que existem mais algumas maneiras, isso varia da maneira de cada um trabalhar, tá? Mas eu listei aí essas 4 maneiras de medir a eficácia de um cronograma. LT integração com WBS, CBS, fornecer um caminho crítico coerente e gerenciável, fornecer a programação de curto prazo, né? Que aí eu garanto que meu cronograma ele está refletindo a realidade, que eu consigo extrair aquela programação semanal através dele, e da mesma maneira a programação de médio prazo, tá? Eu sou detentor e eu queria deixar aqui isso bem claro, né? O cronograma ele nunca vai ser 100% ótimo, né? Ele nunca vai ser uma ciência exata e ele não deve te limitar, mas ele deve fornecer um norte para que você possa gerenciar o seu projeto. Então, na maioria das vezes, na minha opinião, aí ele tem que atender no mínimo esses quatro requisitos aí, tá? Ao longo desses anos aí, desde 2016, o que eu pude perceber é que muitas vezes um cronograma, ou às vezes ele é uma obrigação contratual, né? Já vi muitas práticas, eu não queria tocar nesse assunto agora, mas já vi muitas práticas do pessoal utilizar o cronograma para monitorar avanço físico, né? E não é uma prática recomendada monitorar avanço físico através do cronograma, né? O cronograma ele serve para monitorar os prazos, data de início e término da atividade e as suas atualizações ao longo do ciclo de vida do projeto, né? Tem gente que consegue fazer isso, sim, monitorar avanço físico através de cronograma, mas dificilmente você vai conseguir fazer as duas coisas, medir o avanço físico e fazer o agendamento e reagendamento das atividades e gerenciar um caminho crítico, tá ok? Por favor, Júlio, pode passar adiante. Vou entrar aqui rapidinho que o pessoal está com dúvida, meu amigo. Perfeito. Subir Boa. a primeira pergunta aqui, subindo para o palco. Pronto. Dúvida é, Diana Silva pergunta, tem alguma ferramenta gratuita para fazer o controle de cronograma? Olha, eu não conheço. Nos moldes do MS Project do Primavera, eu não conheço. Tem alguns aplicativos aí que você consegue fazer, uns até para abordagens ágeis, né? Mas eu não conheço. Se alguém conhecer aí, alguém que tiver mais alguém que tiver no chat aí, eu não conheço. Então vamos para a segunda pergunta. Segunda pergunta, a pergunta do Márcio Matias. Ele pergunta, como calcular o avanço físico? Qual ferramenta pode ser utilizada? Vamos lá, esse assunto ele é um tanto polêmico, né? Porque muita gente faz. Essa é uma prática comum, né? Eu já vi em muitos casos, né? E eu não vou dizer que é errado, tá? Só que dificilmente você vai conseguir fazer isso dentro do cronograma sem perder as funcionalidades principais dele, que é reagendar e agendar tarefas e monitorar caminho crítico. No MS Project, a coluna percentual físico concluído, ela é uma coluna manual, ela não é uma coluna calculada. Por que ela é uma coluna manual? Porque você tem que calcular esse avanço físico fora, ou no Excel, ou em algum. Ou na mão mesmo, e ir lá e digitar esse avanço físico de cada tarefa por tarefa, tá? Por quê? Porque dentro do MS Project eu não consigo botar unidades nele, né? Eu não consigo dizer quais são as unidades que ele vai trabalhar e cada tarefa tem sua unidade, tá? Os cálculos que o MS Project faz, aquela coluna que tem lá percentual concluído, ela é calculada através do tempo. Tá? Se eu tenho 10 dias de uma atividade e na minha atualização eu coloquei que aquela atividade ela já decorreu 2 dias de 10, então ela vai imputar lá 20% de avanço do tempo, que é diferente de avanço físico. Avanço físico se eu tenho, por exemplo, eu trabalho muito aqui com uma montagem de tracker, né, que eu consigo ver por unidade.
é diferente de montar 25 trackers de 100 trackers, né? E às vezes esses números, né, eu posso executar 40% de um avanço físico em 50% do tempo e nos outros 50% do tempo executar os outros 60%, né? Isso é muito relativo. Então, o project, ele calcula com relação ao tempo. E é uma dica que eu dou para todos vocês que tentem focar nessas quatro saídas aí do cronograma. Ah, Juliana, mas como é que você monitora como é que você controla, edita e controla uma curva S, por exemplo, né? Eu costumo fazer isso no Excel, né? Eu pego toda a estrutura do cronograma e levo ela para uma planilha Excel. Eu pondero aquelas atividades, né? Eu pego os recursos que foram planejados para cada atividade e a minha duração, eu tenho trabalho, né? Faço essa ponderação e consigo no Excel calcular o valor planejado e monitorando o valor executado, né? E eu faço isso fora do project, né? É uma dica porque se você for tentar fazer as duas coisas, talvez você não vai fazer nenhuma, né? O project ele não foi feito para monitorar avanço físico. É tanto que a coluna percentual física concluída, ela é uma coluna manual. Você calcula fora e entra com esses dados, digitando esses dados linha a linha. Perfeito? Espero ter respondido aí. O pessoal aqui do chat também ajudou falando sobre algumas formas gratuitas, né, que era a pergunta anterior. A gente colocou aqui, né, o Márcio falou, né, o LibreOffice, né, e a Joane também mandou aqui no chat qual que é o link, né, do Project Libre, né, mandou o link aqui. Então, Joane, muito obrigado por ter mandado o link aqui. E a Marta, ela deu a dica do ClickUp, né, o ClickUp a gente usa aqui também dentro do PMI-DF. Então, agradeço aí a todos que falaram no chat aqui. Então, obrigado, Natália, Márcio, Joane e também a Marta. Muito obrigado a todos. E vou sair aqui, né, do bastidor e deixar você tocar o próximo slide, beleza? Vamos continuar aqui. Obrigado, Júlio. Então, só complementando aí, essa integração também ela tem que ser com o controle de avanço físico e a minha curva S, né? O ideal é que esses documentos eles estejam todos integrados e tenham a mesma estrutura. Isso facilita bastante mesmo a atualização ao longo do projeto, né? Eu não tenho que ficar fazendo adaptações ou fazendo contas, né? Fazendo lá algumas regras de três, esse dividido por esse, para chegar nesse valor que é diferente daquela outra estrutura. Então, o ideal seria que, se tiver, tanto que se tiver na mesma estrutura, eu consigo dar um Ctrl+C lá no Excel e um Ctrl+V no Project e já está tudo certo, tá? Então, pessoal, não é simples, tá? Se fosse simples, eu não encontraria essa quantidade de observações aí que eu comentei para você. Realmente, de 2016 para cá, de vários projetos que eu já passei, eu venho brigando com isso. Às vezes o cronograma ele é uma mera obrigação contratual, né? O pessoal não extrai uma programação a curto prazo, fazem uma programação semanal no Excel, por exemplo, né? Não gerenciam o caminho crítico fica sujeito à subjetividade aí dos envolvidos no projeto, tá? E não é fácil, tem que ser um projeto integrado, tá? E por isso eu vou fazer aí uma contextualização aí desde a fase de planejamento, passando pela fase de programação, até a fase de monitoramento e controle, para que lá no final do processo, lá no meu monitoramento e controle e atualização do cronograma, eu consiga sair com aquelas 4 saídas lá que eu mencionei, que eu tenha a integração com a WBS e CBS, que eu consiga fornecer um caminho crítico e as programações de curto e médio prazo, tá? E aí eu vou falar um pouco da fase de planejamento. Planejamento é o processo de identificação e métodos de recursos e atividades necessárias para o atingimento dos objetivos do projeto, né? E ela é baseada na experiência. Em vez de uma arte, é uma arte em vez de uma ciência, tá?
essa fase de planejamento, ela difere um pouco aí, na fase inicial do projeto, ela difere um pouco da fase de cronograma, tá? Onde eu identifico todas as minhas, onde eu tenho identificado todos os meus requisitos do projeto, onde eu defino, quando eu defino as minhas estruturas lá, a WBS, a CBS, onde eu faço também as minhas estimativas de custo, muito bem mencionadas aí no webinar da semana passada ou semana retrasada pelo Henrique. Eu tive a oportunidade de assistir também. Mas vamos entrar um pouquinho naqueles indicadores que eu já mencionei aqui hoje, tá? Onde é feito todo o budget aí do projeto, nessa fase inicial. Tá? E, em princípio, o planejamento é a fase que precede o scheduling, a criação do cronograma. Tá? Então, as principais saídas da etapa de planejamento: estratégia geral para o projeto, metodologia geral para o projeto, estruturas analíticas para o gerenciamento do projeto, WBS, CBS e OBS, de preferência, todas integradas, né? Para todo pacote de trabalho, eu tenha lá o meu pacote de custo associado para ele e o meu responsável por cada pacote de trabalho, por cada pacote de custos, tá? Isso lá na frente vai facilitar bastante a nossa análise de valor agregado, que é pouca usada também. É muito mencionado aí, acho que muitos de vocês já viram aí, é muito mencionada a análise de valor agregado, mas é pouco usada, e quando usada não possuem dados confiáveis ou não refletem a realidade, tá? É na fase de planejamento também que é identificada as dependências-chave, né? E aí a gente vai falar um pouco do, do diagrama de interdependências entre as atividades, tá? Contribuições para o registro dos riscos, oportunidades do projeto, identificação de interfaces. Tá? Pessoal, eu estou vendo no chat aqui, tem uma pergunta. Eu posso responder, né, Júlio? Pode me ajudar a entender melhor o que quer dizer WBS e CBS integrado ao cronograma. Perfeito. Isso é bom que Henrique... Eu ia fazer a pergunta, mas eu vou deixar já subir ela e você mesmo já toca ela aí. Vou deixar tá. responder ela aí. Perfeito. WBS é o termo em inglês, né? Work Breakdown Structure, né? Que é a EAP do projeto. Tá? O que é a EAP do projeto? Eu defino, eu detalho o projeto através dos níveis, né? Eu venho em uma abordagem mais estratégica e vou descendo aos níveis até o pacote de trabalho, ao nível de tarefa, tá? Partindo desse princípio, eu tenho o meu CBS, que é o Cost Breakdown Structure, que é a EAP de custos, tá? Essa EAP do projeto, essa WBS, eu tenho que valorar e eu tenho que prever os custos de cada pacote de trabalho daquele, tá? Então, lá na fase de iniciação, na fase de abertura do projeto, de definição da EAP, eu já priorizo essa integração entre as estruturas. Para quê? Para que eu consiga identificar facilmente, né? Aqui cada pacote de trabalho está atribuído cada pacote de custos. Determinado pacote de trabalho, obras civis, as obras civis ela está atribuída a esse pacote de custos da obra civil. A obra civil, detalhando a obra civil, tem determinada tarefa lá, alvenaria, por exemplo. A alvenaria ela está em determinada estrutura e tem um custo associado a essa estrutura, tá? O organograma também, ele integrado a esses dois documentos, eu consigo atribuir responsáveis a cada pacote de trabalho dessa estrutura, tá? Então, e partindo para o cronograma também, o ideal é que eu tenha essa estrutura do cronograma ou parecida ou no máximo parecida aí com essas outras estruturas, com a WBS, CBS e OBS. Tem uma extensão do MS Project que ele consegue extrair a WBS através do Project, né? Não é muito usual. Primeiro, na etapa de planejamento, estabelecem-se a WBS e CBS, só depois parte para o cronograma, né? O cronograma é uma etapa posterior, tá?
Então é isso, espero ter respondido. A gente pode falar mais um pouquinho na frente. Vou falar mais um pouquinho na frente, eu vou falar sobre WBS e CBS. Tá? Pode seguir, Júlio. Aí as abordagens de planejamento, tá? Abordagem top-down, onde eu parto da estratégia, passo pelo produto, chego nos pacotes de trabalho e, por último, ao nível de tarefa. Tá? Isso é uma abordagem de planejamento. Como que eu vou detalhar todo a minha etapa de planejamento. E a abordagem bottom-up, eu valido toda essa estrutura, só que ao inverso, né? De baixo para cima. Todas as durações, todas as dependências, se corresponde a respectivo pacote de trabalho. Tá? Isso reflete também um pouco os níveis da WBS. Nível 1, nível 2, produto, nível 3, pacote de trabalho, nível 4, tarefas. Tá? Aí, esse Gantt ao lado seria um planejamento de ondas sucessivas, tá? Que muito se assemelha também, a gente pode fazer uma analogia à metodologia ágil, né? O que acontece no planejamento de ondas sucessivas, né? No início do projeto, eu consigo ter um cronograma mais denso, tá? É uma fase onde eu tenho muitos requisitos definidos, né? Tenho muitas tarefas definidas, já tenho o projeto emitido, já tenho compras feitas, então eu consigo identificar cada atividade e detalhar um nível ótimo, tá? Diferentemente de um horizonte mais distante, onde eu não tenho todos os requisitos estabelecidos. Todos os requisitos estabelecidos, por exemplo, um projeto já emitido e aprovado, eu vou dar um exemplo para uma construção de um prédio de almoxarifado, por exemplo. Eu sei que eu tenho que construir um prédio, mas eu não sei se aquele prédio ele vai ser pré-moldado, ou se vai ser concreto montado em loco, tá? Eu não sei qual vai ser o tipo de alvenaria, se vai ser alvenaria simples ou se vai ser alvenaria de fechamento. Então, são coisas que vão sendo conhecidas à medida que o projeto avança. Tá? Pode avançar, Júlio, por favor. E aí, um pouco da WBS e CBS, tá? Voltando um pouco ao assunto. Os níveis da os níveis, nível 1, nível 2 e nível 3, essa figura do lado esquerdo, tá? Onde eu tenho o nível mais estratégia, o nível de produto, o nível de objeto de construção, tá? Nível 2, para quem trabalha com esse tipo de projeto, é PC, né? Que é o projeto Engineering, Procurement and Construction. Engenharia, fornecimento e construção. Eu detalho esses níveis aí no nível 2, né? Detalho o nível de engenharia, estabeleço o nível de engenharia, fornecimento e construção. E nível 3, o nível pacote de trabalho, né? Por exemplo, dentro de uma construção. Se é obra civil, se é montagem eletromecânica ou se é comissionamento. A partir daí, se eu quiser descer um pouquinho mais, o nível 4 ou nível 5, eu desço para o nível tarefa, né? Se é uma tarefa de montar determinada estrutura ou montar determinado componente, fazer, executar, construir o prédio administrativo. Né? E essa estrutura ela tem que ser bem respeitada durante a construção do cronograma. Né? É comum cronogramas que não respeitam os níveis. Né? Às vezes eu coloco no nível 1 tem um nível EAP, tem um nível EPC e tem uma tarefa, ou já tem uma disciplina, uma obra civil, então é comum você ver alguma desorganização entre os níveis de cronograma. Por isso que é importante, falando um pouco dessa integração entre cronograma e WBS e AP, né, é que essa estruturação do cronograma ele respeite esses níveis. Né? Se o meu nível 4 é só tarefa, está no nível tarefa, pacote de trabalho tarefa,
o ideal é que todo o meu nível 4 do cronograma ele seja só tarefa, e eu não varie isso ao longo do cronograma, né? E a figura ao lado, do lado direito, a integração entre WBS e CBS, onde o ideal é que eu consiga atribuir facilmente cada CBS, cada unidade de custo aí a cada pacote de trabalho, tá? Consiga fazer isso de maneira clara, de maneira objetiva e sem fazer tantas adaptações, ok? Isso vai influenciar da nossa análise de valor agregado, tá? Essa integração entre cronograma, WBS e CBS, ela vai facilitar bastante, vai possibilitar a nossa análise de valor agregado lá durante o monitoramento e execução. Por favor, Júlio. Então, sucedendo a fase de planejamento, eu tenho a fase do scheduling, né? Que a fase de criação do cronograma. Ela pode ser diferente do planejamento, que eu havia mencionado, que era mais uma arte, né? O schedule ele pode ser considerado uma ciência comparada com a arte do planejamento, né? Então, o planejamento ele é baseado nas experiências dos envolvidos dos projetos ou nas lições aprendidas de projetos anteriores, tá? Já o scheduling, já a criação do cronograma, ele pode ser considerado mais uma ciência, né? Então, daí, de fato, onde começa a atuação forte aí dos planejadores, dos engenheiros de planejamento, tá? Então, é a fase onde tudo que foi planejado lá durante a fase de planejamento é colocado, então, dentro de um cronograma. Usualmente envolve inserir o planejamento em um scheduling software, né? Em um software de cronograma, em um MS Project ou em Primavera. Então, eu trouxe essa identificação para ficar bem definido aí as fases de planejamento que precede a fase do scheduling, tá? O propósito do scheduling é criar os seguintes outputs para garantir o gerenciamento do projeto. No scheduling, onde eu defino a sequência das tarefas do projeto, das datas de início e término para todas as atividades do projeto, né? O caminho crítico é onde, de fato, eu consolido o caminho crítico, tá? Lá durante a fase de planejamento, eu identifiquei as interdependências entre as atividades, entre as disciplinas. Mas é na fase do scheduling, na fase de criação e edição do cronograma, né? Lá onde colocamos as interdependências entre as atividades, se é início-início, se é término-início, se é término-término. Tá? A partir do momento que eu faço toda essa edição, ele vai culminar aí no fornecimento do caminho crítico do projeto. Né? E não só o caminho crítico, como também as folgas do projeto. Tá? As folgas de cada atividade, como a maioria de nós sabemos, né? As folgas elas podem ser classificadas em margens de atraso, né? Ou a margem de atraso ou margem de atraso total. O que é a margem de atraso? A margem de atraso é a margem que determinada tarefa tem de atrasar sem que ocasione um atraso na tarefa seguinte. Tá? Já a margem de atraso total é a margem que a determinada tarefa tem, a folga que determinada tarefa tem de atrasar sem que atrase o prazo final do meu projeto. Tá? Então, toda tarefa que tiver margem de atraso zero, folga zero, né? A folga zero quer dizer que ela está no caminho crítico. Tá? Júlio? Júlio, a apresentação subiu aqui para mim, Júlio.
Tá, eu acho que teve um probleminha com o Júlio, né? Mas alguém tá... Ou é só comigo esse problema, pessoal? Põe aí no chat, por favor. Ok. Vamos aguardar ele retornar, tá? Então, tão importante quanto fornecer e monitorar o avanço, o caminho crítico do projeto, é importante também monitorar as folgas do projeto. Por quê? Porque o caminho crítico do projeto, ele é mutável, né? Determinada atividade que ela não está no caminho crítico, ela pode um dia não ter sido o caminho crítico, mas foi se perdendo esses prazos, perdendo-se as folgas, e ela acabou se tornando caminho crítico, eventualmente impactando no prazo final do projeto. Tá? Então, por isso que é importante, além de monitorar o caminho crítico do projeto, monitorar também as folgas de cada atividade. Se uma atividade ela tinha uma folga de 15 dias ali, já começou a perder as folgas para uma semana e atrasou o início, e já começou a diminuir essa folga aí, já é um motivo para ligar o alerta e dar mais atenção ou virar os olhos para essa atividade também, tá? O Júlio voltou. Pelo menos a apresentação está aqui. O PowerPoint está aparecendo para mim. Então, continuando. Folgas do projeto, entendimento das dependências lógicas entre as tarefas do projeto, tá? Então, durante o projeto, durante a execução do projeto, você tem interfaces entre várias tarefas, né? Muitas por necessidade, né? São intrínsecas, né? Dependências intrínsecas, e outras por estratégia de execução ou metodologia de projeto, tá? Então, a decisão do que eu vou fazer primeiro em detrimento de outra atividade, tá? Então, é nessa fase também no cronograma que determina isso, onde eu faço toda a minha rede de dependência lá, de todas as atividades, deixando claro essa dependência lógica entre as tarefas do projeto, tá? E a saída, um output aí importante é o cronograma que o time do projeto irá usar para entregar o trabalho do projeto, tá? Pode passar, Júlio, por favor. E aí, durante a fase de edição do cronograma, nós temos a metodologia do diagrama de precedência, né? Onde eu consigo enxergar as interdependências entre as atividades, tá? E o diagrama de setas também, que é muito parecido com o diagrama de precedência. Todo esse desenho, pessoal, todo esse desenho que é feito nesse diagrama, eu tenho que jogar ele para dentro do cronograma, tá? Tenho que jogar ele para dentro do software. Se na prática, lá na minha metodologia de execução, ou se determinada tarefa tem uma dependência com outra tarefa, é intrínseca aquela dependência, eu tenho que colocar ela eu tenho que colocar essa dependência dentro do meu cronograma. Porque é isso que vai, no final das contas, é isso que vai possibilitar o fornecimento do meu caminho crítico. Se eu não fizer isso, tá? Se eu não passar por esse processo durante a minha criação do cronograma, o meu caminho crítico ele não vai ser coerente, não vai refletir a realidade. E aí você vai estar tomando decisões em cima de informações que não são reais ou que não são confiáveis. Por isso, essa etapa é extremamente importante, não só essa etapa de identificação das dependências lá no diagrama de precedência, como também a fase de customização do cronograma no software, para que essas tarefas estejam todas interligadas e aí forneça o caminho crítico na fase de atualização. Se determinada tarefa atrasou e eu
e eu ponho lá que ela atrasou, se ela tiver linkada com as demais atividades, se os links estiverem corretos, ela vai reagendar automaticamente as outras tarefas, né? Isso facilita o processo de agendamento e reagendamento. Portanto, é de extrema importância e não deve ser subestimada aí essa fase de identificação da diagrama de precedência, do diagrama de setas aí, da identificação das interdependências entre todas as atividades. Por favor, Júlio. Então, pessoal, feito isso, só para recapitular aí, passado-se toda a fase de planejamento, identificado os requisitos do projeto, né, definido todo o escopo do projeto, levantados os custos, definidas as estratégias do projeto, identificadas as interdependências entre as atividades, né, passando aí para a fase de scheduling, que é de criação do cronograma, onde eu coloco todo aquele planejamento no meu software de planejamento, tá? No meu MS Project ou no Primavera. Eu estou falando bastante MS Project porque é o software que eu mais utilizo, né? Eu tive pouco contato com o Primavera, tá? E também não tenho a mesma expertise no Primavera quanto eu tenho no Project, tá? Mas passada essas etapas, a fase de planejamento, passando pela fase de criação e edição do cronograma, iniciado o projeto, nós temos pronto o nosso projeto para que eu possa monitorar e gerenciar o andamento do meu projeto, tá? E aí é onde eu defino a minha linha de base. A definição da minha linha de base, ela passa muito mais além da definição da linha de base das atividades, né? Não é só gravar a linha de base lá das atividades no cronograma no MS Project. É a definição da linha de base dos meus recursos que eu vou utilizar no meu projeto, a definição da linha de base do meu orçamento do projeto, tá? Que uma coisa vai estar linkada com a outra. Se eu tenho determinada tarefa, determinada etapa do projeto, que vai durar 3 meses, aquele custo ele tem que estar ao longo do tempo naqueles 3 meses, tá? Então, é gravada aí essa linha de base, tanto de cronograma, quanto linha de base de orçamento. O orçamento, essa linha de base de orçamento aí eu vou utilizar lá na hora de fazer a minha análise de valor agregado, tá? O meu valor planejado, tá ok? E aí, começado a execução e o monitoramento e controle do projeto, né? Eu tenho os meus performance reports, né? Consiste em mensurar o progresso e o custo do projeto até a data atual comparado com o plano. Pessoal, quando se fala em KPIs de projetos, né, vocês podem tomar como base aí os principais análises de valor agregado do projeto, tá? Por quê? Porque ela consegue me dar a visão de prazo e a visão de custo, que é o que interessa aí, né, muitos diretores, muitos gerentes, né? Às vezes um diretor ele tem mais de um projeto e ele não quer entrar no detalhe aí se faltou concreto para determinada atividade ou por que o caminhão quebrou e impactou determinada atividade. Não, ele quer saber se está atrasado, se está no prazo, ou se ele está gastando mais ou se ele está gastando menos, tá? Então, é uma dica aí para que o foco durante a fase de planejamento, monitoramento e controle seja em conceber aí essa análise de valor agregado de maneira confiável. Eu já vi muito por aí análise de valor agregado, só que quando você vai entrar no detalhe, às vezes tem problema de planejamento, né? O valor planejado ele diverge um pouco da realidade. Às vezes tem divergência no custo atual, que é essa linha verde que vocês estão vendo aí, o actual cost, né? Acontece muito problema de apropriação de custos durante o desenvolvimento do projeto, né? No projetos desse tipo, né? Projetos de infraestrutura, projetos de energia,
e os projetos em geral, nós temos softwares, né, onde é feito todo o registro dos custos, né? Toda a entrada e saída de nota fiscal, todo o registro de folha de pagamento, né? E isso mês a mês, quando é fechada a contabilidade, ele me dá o custo atual do projeto, né? Que é essa linha verde que vocês podem ver no gráfico, tá? Só que muitas vezes acontecem problemas de apropriação desses custos. Ou eu tenho uma estrutura mal definida, a estrutura que eu estou executando as tarefas no campo está diferente da minha CBS, que é a minha estrutura analítica de custos, né? E isso, às vezes, demanda uma mão de obra maior para poder atualizar e alocar todos esses custos, né? Ou, na pior das hipóteses, esses custos nem são alocados, nem são apropriados ou são apropriados de maneira errônea, tá? Então, durante a fase de execução, de planejamento, monitoramento e execução, tem que visar aí possibilitar essa análise de valor agregado durante a fase de execução do projeto, né? O Henrique falou muito bem aí no último webinar de gerenciamento de custos do projeto, tá? Só para falar um pouquinho mais sobre essa análise, tá? O atual custo, na verdade, é o custo atual do projeto, tá? Quando é fechada a contabilidade mês a mês aí, ele indica o que eu gastei até determinado mês, tá? O valor planejado, que é essa curva maior, essa curva S, é o que eu tenho de valor planejado, o que eu tenho de custo planejado mês a mês e até o total do projeto, tá? Então, eu comparo o meu custo atual com o meu valor planejado para determinado período e comparo também o meu valor agregado, que é essa linha laranja, né? E o que é o valor agregado? O meu valor agregado é o avanço físico. O que eu avancei fisicamente, tá? Aí a gente pode entrar naquela discussão do avanço físico. O que eu avancei fisicamente em termos monetários, tá? Se eu avancei fisicamente em uma atividade, se eu avancei 20% fisicamente em uma atividade que está orçada em 100 mil reais, né, então quer dizer que eu já avancei 20% nela. Tá? Então eu comparo essas três linhas. O que essa linha está me dizendo? O que esse gráfico aí até o momento está me dizendo? Né? Está me dizendo que eu tive um custo além do planejado, né? Estou com sobrecusto aí, estou com uma variação de custo negativa, no caso, né? Estou gastando mais do que estava planejado, e o meu valor agregado está menor do que eu planejei. Então, eu estou gastando muito, né? E estou executando pouco. Então, alguma coisa muito errada tem aí. Tá? E você consegue fazer isso ao longo, o ideal é que você faça essa análise em todos os níveis, em todos os níveis da WBS, em todos os níveis do cronograma, tá? Desde o nível tarefa até o nível mais estratégico. Por exemplo, dentro de uma obra civil, eu consiga ver lá a minha supressão vegetal, a minha terraplanagem, consiga ver o nível de obra civil e consiga ver o nível de construção. Tá? O ideal é que eu consiga ver isso no nível mais detalhado e mais agrupado possível. Né? Com essas métricas, eu consigo identificar também as estimativas de custo. Estimativa para completar, estimativa para finalizar o projeto. Então, eu consigo ver se, conforme eu estou performando, eu vou finalizar o projeto dentro do meu orçamento. Tá? Então, só completando aí o que deve se prezar aí durante a fase de planejamento, monitoramento e controle. São aquelas 4 lá saídas do cronograma e em performance report, esses indicadores de análise de valor agregado. Tá? Pessoal, é difícil, é raro isso varia muito do nível de maturidade em gerenciamento de projetos de cada empresa. Eu não sei se é porque o ramo que eu estou, o pessoal ainda não está tão maduro ao ponto de termos indicadores tão confiáveis assim que eu possa tomar decisões através desses indicadores, tá? Mas é raro você ver o pessoal fazendo gestão em cima desses indicadores, tá?
Então, uma maneira de medir o sucesso aí do planejamento, do monitoramento e controle é você conseguir fazer uma gestão através desses indicadores. Aí uma perguntinha, da Arielle, como é possível o caminho crítico mudar? Pois como ele é obtido através das dependências identificadas no planejamento, ele já deveria estar fixado. O que mudaria seriam apenas as datas. Perfeito. Deixa eu tentar te explicar, Arielle. O caminho, determinada tarefa, ela possui, quando ela não está no caminho crítico, ela possui folga, né? Eu posso até atrasar aquela atividade, a execução daquela atividade e a conclusão daquela atividade, porém, ela não vai atrasar o prazo final do meu projeto. Por quê? Porque existe uma folga naquela atividade, né? Lá na minha rede de precedência, eu construí e desenhei ela de uma maneira que determinada atividade possuía folga, né? As atividades que estão no caminho crítico, ela não possui mais folga, ela é folga zero, né? Então, qualquer atraso na conclusão, na execução e na conclusão de qualquer atividade que esteja no caminho crítico e esteja folga zero, ela vai impactar no meu prazo final. O que acontece com as atividades que estão fora, que até então estão fora do caminho crítico, tá? Aquelas atividades possuem folga. Só que a partir do momento que eu não executo aquelas atividades na data programada, vão se perdendo as folgas, né? Eu posso começar com 10 dias de folga, com 9 dias de folga, e conforme vai passando os dias, vão se perdendo aquelas folgas. E aí, se eu não executar, se eu não iniciar e se eu não concluir aquela atividade naquele prazo e consumir toda essa folga e virar folga zero, aquela atividade que até então não estava no caminho crítico, ela passa a ser caminho crítico. Então, até a partir daí, qualquer atraso nessa atividade, ela vai culminar numa extensão de prazo do final do meu projeto, tá? A Joana me ajudou também. A Joana, quando você mexe na atividade do caminho crítico, ela irá impactar o andamento de todo o projeto, não só da tarefa. E será um impacto negativo. Muito bem, Joane, isso mesmo. Então, ele é mutável justamente por isso. Existem dois tipos de tarefas no cronograma. As atividades que têm folga livre, que não estão no caminho crítico, e as atividades que não têm folga livre, que é folga zero, ou seja, que estão no caminho crítico. Só que essas atividades que têm folga livre, folgas livres, se eu não executar a atividade na data planejada, eu vou perdendo essas folgas, e se eu perder até ela virar folga zero, ela passa a ser caminho crítico, tá? Por favor, Júlio, pode passar o slide seguinte. Pessoal, e aí nós vamos entrar um pouquinho, de fato, na estratégia de atualização e gerenciamento do cronograma, tá? Até então, tá tudo perfeito, né? Eu planejei lá, passei pela minha fase de planejamento, criei o meu cronograma com todas as interdependências, consegui identificar o meu caminho crítico, né? Fiz os filtros, customizei os filtros de programação semanal e de programação a médio prazo, tá? Iniciei o projeto e agora, de fato, eu preciso atualizar o cronograma. Tá? O ideal, eu não entrei muito no mérito dessa apresentação, mas o ideal é que na fase de planejamento, na fase de criação do cronograma, seja estabelecido um plano de gerenciamento do cronograma, tá? Muitas vezes isso está em contrato, isso varia muito de cliente para cliente. Muitas vezes o cliente amarra isso em contrato, amarra que você tem que fornecer um plano de gerenciamento do cronograma, muitas vezes ele deixa livre. Embora deixe livre, tá? O ideal seria, e isso acontece muito em empresas maduras aí no gerenciamento de projetos, o ideal é que você tenha um plano de gerenciamento de cronograma, tá? Para que a sua equipe ali de monitoramento, a sua equipe de planejamento, ela esteja ali munida de informações
e que exista um procedimento para atualizar o cronograma, tá? Para que aquela não varie ao longo do ciclo de vida do projeto. É como se fosse um procedimento executivo aí de uma determinada atividade. Tá? Existe o procedimento para executar uma atividade, existe um plano e um procedimento para atualizar o cronograma. Tá? Nesse plano de gerenciamento do cronograma, é onde é estabelecido também o meu horizonte de atualizações, tá? E muitas vezes esse prazo é semanal e algumas vezes quinzenal. Tá? Então, primeiro passo aí, definir a data de status de atualização do cronograma. Tá? Esse é o primeiro passo. Isso eu estou contando que a minha linha de base já está definida, tá? Já estou com o cronograma já no ponto de atualizar, com a minha linha de base definida. Tá? Então, definir a data de status do projeto. Passo seguinte, validar e confirmar as datas de tarefas que estavam previstas para serem concluídas até a data de status. Né? Ou seja, se aquela tarefa ela concluiu até aquela data, eu não mexo, né? Deixo ela lá, ok, e parto para a tarefa seguinte. Tá? Reagendar tarefas que estavam previstas, porém não foram concluídas até a data de status. Né? O que é que eu tenho que fazer? Se determinada tarefa estava para ser finalizada, por exemplo, até ontem, até dia 22, porém, houve um atraso durante a execução e ela vai durar mais 2 dias e ao invés do dia 22, vai finalizar no dia 25, né? Eu tenho que ir lá e aumentar a duração daquela tarefa. Tá? E eu tenho que fazer isso para todas as tarefas que sofrerem alteração de prazo. Ou, se não houve alteração de prazo, alteração na data de conclusão ou alteração de prazo, eu mantenho. Ou se houve alteração de prazo, ou de início, ou de conclusão, ou de duração, eu faço as devidas atualizações, tá? E onde é que eu faço isso? Eu posso ir no campo tarefa e atualizar a tarefa, né? Onde eu coloco a duração real, posso colocar a data de início real e a data de término real também, tá? Ou posso fazer direto na coluna, também posso ir direto na coluna duração, posso ir direto na coluna início ou término real, sem que eu precise abrir essa caixinha aí de atualização da tarefa, tá? E eu faço isso tarefa por tarefa. Né? Vou lá, todas as tarefas do projeto, faço isso todas as tarefas do projeto. Ou valido as datas que estavam previstas anteriormente, ou reagindo às tarefas que sofreram alteração ao longo da minha execução. Tá? Depois dos ajustes, feito isso, né, confirmações e reagendamentos, eu atualizo o cronograma como agendado ou reagendado. Eu seleciono todas as tarefas, lá na aba atualizar tarefa, clico em atualizar como agendado. Por quê? Porque eu já fiz todos os meus agendamentos e reagendamentos. Tá? Se houve alteração, eu já informei lá no cronograma a alteração no prazo, na duração de determinada tarefa. Feito isso, é só dar um clique em agendar, selecionar tudo e dar um clique em atualizar como agendado. Pessoal, esses 4 passos aí, né? Esses 4 passos aí, você consegue atualizar o cronograma, tá? Isso eu estou excluindo aí a opção de monitorar o avanço físico através do cronograma, porque é comum, né? Eu já vi muito por aí o pessoal criar colunas calculadas, colunas atreladas ao trabalho do projeto, ao trabalho do cronograma, e tentar igualar o avanço físico àquela coluna, né? Onde a principal funcionalidade do cronograma é confirmar os agendamentos, né? Se aquilo está acontecendo conforme a linha de base, que dificilmente, eu nunca vi e nunca vai acontecer conforme a linha de base, né? A linha de base vai ser só um norte ali, vai ser só para efeitos de comparação. Então, ao longo do seu projeto, você vai fazer certamente isso, dependendo do tipo de projeto, você vai fazer esses agendamentos e reagendamentos, tá?
né? Com esse processo aí, essas 4 etapas, eu mantenho atualizado o meu caminho crítico do projeto, né? Se aquela determinada atividade ela está no caminho crítico, ou se determinada atividade ela tinha folga e deixou de ter folga e passou a ser caminho crítico, ou seja, eu faço o meu monitoramento se eu fizer isso ao longo de todo o meu ciclo de vida do projeto, eu consigo fazer esse monitoramento ao longo de todo o meu ciclo ao longo de todo o ciclo de vida do projeto, tá? Então, essas 4 etapas eu consigo resumir bem uma maneira clara e fácil de atualizar o cronograma, né? E digo certamente, se for seguir outra abordagem, pode até ter um passo a mais, um passo a menos, tá? Mas o cronograma ele foi feito para agendar e reagendar tarefas e monitorar o caminho crítico, tá? Fazendo isso aí, vocês vão estar eficazes aí com a verdadeira função do cronograma, tá? Por favor, Júlio. E aí uma dica, tá? Uma dica, a coluna status. Vou falar um pouco sobre a coluna status no MS Project. Tá? Se a coluna status, aí a coluna status antes da atualização, ela contém tarefas como atrasadas, né? Nesse filtro aí, se você filtrar, ela tem tarefas atrasadas, né? Para um indicativo de que o projeto, de que o cronograma está atualizado, é após a minha atualização, essa segunda imagem aí do lado direito, ela não conter mais a opção da tarefa atrasada. Ou é tarefa futura, tarefa no prazo, ou é tarefa concluída, tá? Então, se tiver alguma tarefa como atrasada, é o indicativo de que o cronograma não foi atualizado de maneira correta, tá? Aí é só uma outra maneira também no slide seguinte. No slide seguinte, outra maneira de verificar se o cronograma ele está atualizado de maneira correta, né? É olhando para a linha de andamento, eu exibo a linha de andamento no gráfico de Gantt. Se ela tiver se ela não for retinha aí, essa imagem do lado esquerdo, se ela não for reta, uniforme, tiver esses slices aí para o lado, né, quer dizer que ela não foi atualizada corretamente, né? Diferente da imagem do lado direito, né, que é a linha de andamento, essa linha vermelha aí, bem no centro do gráfico de Gantt, ela está uniforme, ela está retilínea aí, de cima a baixo, tá? Então, pessoal, tem uma pergunta aqui da Carita. Na sua opinião, o que é crucial no gerenciamento de cronograma em projetos? O que considera sempre importante ao fazer o gerenciamento do cronograma? Ou seja, o que considera que não pode faltar no seu gerenciamento do cronograma? Bem, vamos lá. O que não pode faltar no meu gerenciamento do cronograma? É o meu gerenciamento do caminho crítico. Eu tenho que confiar, eu tenho que eliminar a subjetividade que é colocada em cima do caminho crítico, né? Eu falei isso desde o início do webinar. Muitas vezes a identificação do caminho crítico ela fica sujeita à subjetividade e à opinião dos envolvidos do projeto, né? Onde que, uma vez que o caminho crítico ele tem que ser extraído do cronograma. Então, uma das maneiras de medir a eficácia de um cronograma, uma maneira de você medir o sucesso do cronograma, é se ele consegue te fornecer um caminho crítico que você possa confiar e gerenciar, tá? Não que você vá deixar de lado as demais tarefas do projeto, mas onde que você vai focar, né? Onde que você vai dar atenção? As atividades que eu vou dar mais atenção serão aquelas que estão no caminho crítico. Por quê? Porque se ela atrasar, ela vai impactar o prazo final do meu projeto. Ela vai atrasar também o prazo final do meu projeto. São nessas tarefas onde não podem faltar definição de projeto, onde não podem faltar mão de obra contratada, onde não pode faltar material, né? Onde eu não posso atrasar com a compra de material, onde eu não posso atrasar com o procedimento executivo, com a emissão de um procedimento executivo ou de uma ficha de inspeção, tá? Onde eu tenho que estar tudo ok.
E aí, continuando respondendo a sua pergunta, além do caminho crítico, eu fazendo isso, fazendo esses agendamentos e reagendamentos, eu consigo ter também as minhas programações de curto e médio prazo. Uma outra maneira de medir a eficácia e o sucesso de um cronograma é se ele te fornece as programações de curto e médio prazo. Tá? O que é que eu faço com a minha programação de curto prazo? A minha programação de curto prazo nada mais é do que a minha programação semanal. Tá? Acontece muito, é muito comum o time de gerenciamento, o time de fiscalização pedir uma programação em Excel. Tá? Isso acontece muito, aí o planejador ele tem que editar um Excel, que muitas vezes o pessoal nem vê o Excel, o pessoal, todos os envolvidos não olham ali para o Excel, ele perde um tempo, muitas vezes ele faz aquilo sem estar integrado com o cronograma, então a atividade pode até estar lá reprogramada no cronograma, programada ou reprogramada no cronograma, mas ele acaba esquecendo de colocar na programação semanal, tá? Na programação de curto prazo. Então, o ideal é que eu extraia do meu cronograma a minha programação de curto prazo. Tá? E também a minha programação de médio prazo, que é uma programação de um horizonte maior, programação de 6 semanas, de 4 semanas, de 5 ou 6 semanas, de até 6 semanas. É nessa programação de médio prazo onde eu consigo verificar, onde eu consigo ter mais tempo para resolver problemas, resolver restrições como projeto, resolver restrições como material, resolver restrições como falta de contratação de mão de obra, como documentação de procedimento, documentação de qualidade, tá? Então eu consigo me antecipar a um prazo razoável aí, sem perder prazo, eu consigo me antecipar a todas essas restrições. Aí imagina só você fazendo isso para um caminho crítico, você conseguir imaginar, você conseguir identificar que daqui a 6 semanas vai iniciar uma atividade, que aquela atividade ela é caminho crítico e ela não pode atrasar. Né? Então, você identificando essa atividade que é caminho crítico, que ela vai iniciar daqui a 6 semanas, você já começa a preparar ela. Opa, vamos levantar aqui quais são todas as restrições que eu tenho para iniciar essa tarefa. A mão de obra está ok, o projeto está ok, o desenho de engenharia está ok, o meu procedimento está ok, todos os materiais estão ok. Então, fazendo isso, eu consigo me antecipar. E eu trouxe para vocês a atualização do cronograma, aqueles 4 passos para atualizar o cronograma. Eu só vou conseguir fazer esse gerenciamento de todos os prazos do caminho crítico no cronograma se eu seguir aqueles passos de atualização. Tá? Fazer os agendamentos e reagendamentos, ou atualizar como agendado, né? E fazer esse jogo ao longo do ciclo de vida do projeto. Tá? Pessoal, aí, atualização do cronograma, as saídas. Aí, só para enfatizar um pouco dessas saídas aí da atualização do cronograma, tá? As principais saídas. Se eu tenho meu cronograma, se eu atualizo o meu cronograma semanalmente, né, ele tem que me fornecer minimamente aí essas saídas. Como que eu costumo trabalhar, né? As empresas os projetos por onde eu passo, né? A cada atualização de cronograma, eu forneço a visão, as saídas, a visão do gráfico de Gantt geral, onde eu consigo identificar todas as minhas atividades, tá? Eu consigo ver todo o projeto, o que vai acontecer, todo o ciclo de vida do projeto, tá? Eu emito um filtro também, 2Weeks Look Ahead, ou programação semanal, que aquele filtro vai ser a minha programação semanal. Ou seja, eu já faço tudo em um processo só, né? Não precisa fazer aquilo em uma planilha Excel, né? Perder aí metade de uma tarde ou uma manhã fazendo aquilo em uma planilha Excel, que muitas vezes não tem integração, às vezes não tem a mesma atividade, uma atividade que está no cronograma, planejado no cronograma, às vezes não vai para a programação semanal em Excel. Então, você acaba fazendo um trabalho que já... Você acaba fazendo um trabalho no Excel, um trabalho que já foi feito no MS Project. Né? Muitos clientes exigem isso porque eles gostam de ver quantidades. Né? E aí eu vou concordar que no Project ele não vai fornecer quantidades. Né?
mas ela é a principal saída. Se você tiver que fazer uma programação semanal, a sua principal saída é o filtro de programação semanal, é o filtro 2x Lookahead de programação semanal do MS Project, tá? Eu não sei se vocês conhecem, esse filtro ele não está disponível, ele não vem disponível no Project, eu já vi ele no Primavera, tá? O filtro 2x Lookahead, mas no Project você consegue customizar. Eu posso até deixar o link aqui em um vídeo no YouTube, onde vocês ensinando a customizar. Foi através desse vídeo também que eu aprendi, né? E depois que eu aprendi, eu passei a usar as minhas programações semanais através desse filtro, né? Terminando aqui, concluindo esse slide, eu dou uma pesquisa aqui rapidinho e mando o link deles no chat para vocês, tá? O filtro 6x Lookahead aí também, né? Que é a mesma, basicamente a mesma metodologia, o mesmo cálculo do filtro 2x Lookahead, tá? E o caminho crítico. Então, pessoal, no gerenciamento de projetos, cada processo ele tem que gerar saída para outros processos. Então, o processo de atualização e monitoramento do cronograma, para ele ter sucesso e para ele ser eficaz, ele tem que minimamente atender esses 4 requisitos aí, né? Ter uma visão geral, gancho do projeto, fornecer o caminho crítico e fornecer os filtros de programação de curto e médio prazo, tá? Dessa maneira, você vai estar efetivamente reprogramando, programando, né, monitorando o caminho crítico e utilizando o cronograma para que ele realmente foi desenvolvido, tá? Deixa eu ver se eu encontro rapidinho aqui o... Acho que foi. Já mandei aí no chat para vocês. Mais alguma pergunta, pessoal? Vocês querem falar um pouco mais sobre essas saídas ou sobre avanço físico? Eu vi que o avanço físico foi um tema assim bem polêmico. Se vocês quiserem aprofundar, falar um pouco mais também sobre análise de valor agregado, sobre a integração entre essas estruturas. Tá, então eu mandei aí encaminhei no chat o link do vídeo, tá? Então, pessoal, eu só vou conseguir essas 4 saídas, tá? Se eu seguir aquele passo a passo de atualização, né? Confirmar as datas das tarefas, fazer os agendamentos e reagendamentos e no final atualizar como agendado, né? E aí, uma vez contando que o meu cronograma ele está com todas as dependências e interdependências entre atividades customizadas dentro do cronograma, tá? Atualizando da maneira correta, eu vou conseguir ter essas saídas aí ao longo do meu ciclo de vida do projeto, tá? E aí, tendo essa visão de 2x Lookahead, da 6x Lookahead, eu consigo me antecipar às restrições que venham a impactar aí na execução do meu projeto, tá? É muito comum aí o pessoal estar monitorando avanço físico e você vê alguns cronogramas cheios de farol, com muitos cálculos, com muitas colunas. O cronograma aí ele tem que ter no máximo 10 colunas aí, a descrição da tarefa, a duração, início e término real, duração, início e término da linha de base, tá? Não precisa ter várias colunas, não precisa ter esses faróis, não precisa ter várias colunas calculadas, né? Você tem que fazer o básico, né? Ao fazer isso, ao encher aí o cronograma de cálculos ou de faróis, não estou dizendo que é errado, tem muita gente que gosta de trabalhar assim e ele fornece algumas visões aí que são formas de trabalhar diferentes, né? Mas ele tem que te entregar minimamente essas quatro saídas aí, tá?
E recursos, tá? Eu acho que não falamos sobre recursos aqui, tá? Tem a opção de incluir recursos no cronograma, tá? Isso dificulta um pouco mais a atualização, tá? Porque isso funciona muito em projetos, cronogramas pequenos, em projetos com poucos tipos de recursos, aí só com mão de obra ou com equipamentos, né? Mas projetos muito grandes aí com centenas ou até milhares de recursos aí de mão de obra ou de equipamentos, né? E com muitas tarefas, eu não aconselho ou também não aconselho trabalhar com os recursos carregados dentro do project, né? Porque ele vai te dar um pouco mais de trabalho para atualizar e você pode perder aí essa principal função dele, né? Vai dificultar um pouco mais a atualização, tá? Aí, pessoal, eu trouxe algumas referências, tá, do que foi comentado um pouco aqui, tá? Tem um padrão aí do PMI, a terceira edição, para monitorar, para edição e monitoramento de cronogramas, tá? E tem um outro material que é do da APM, né? Association for Project Management, que também vocês vão encontrar aí um pouco mais do que foi comentado e discutido aqui durante esse webinar, tá? E agora eu vou abrir para vocês aí, para quem tiver alguma pergunta, alguma dúvida que queira tirar, tá? Acho que o pessoal está bem tímido, meu amigo. O pessoal está muito tímido. Pessoal, temos aqui várias pessoas aqui no chat que ajudaram bastante, né? Queria só reforçar agradecimento aí, Natália, Márcio, né? A Joane, que ajudou bastante, a Marta, o Ricardo, a Silmara, a Arielle, né? Tiveram várias pessoas que ajudou a gente aqui durante esse percurso. Teve também a Carita, né? Então, todos vocês aí, muito obrigado pela participação de vocês no chat. E todos os demais que estão aqui, que não participaram do chat, né, já está disponível para vocês. Né? Temos mais um tempinho aí para perguntas. Né? E está à disposição. Né? Manda uma mensagem no chat que a gente faz a pergunta aqui e aproveita a oportunidade de falar com o Julian aqui, pessoal. Vocês gostaram do webinar? Mande aqui no chat. Gostou, não gostou? Qual foi o tema que vocês mais gostaram? Né, para a gente estar encerrando aqui o nosso webinar. Pessoal, vi palminhas aqui, agradeço pelas palminhas. Né, acho que o pessoal está bem tímidozinho aqui. Ó. Aí, ó. A Isabel gostou bastante, achou excelente o conteúdo. Temos aqui muitas palminhas. Temos aqui também da Joane, né, que foi muito bom, parabéns pelo conteúdo. Vai mandando aí, Obrigado, pessoal. Joane. Temos aqui da Natália, né? Obrigado, contribuiu bastante. Da Marta, ela achou show de bola. Então, muito obrigado aí, Isabel, Joane, a Natália, a Marta, a Carita, né? Muito obrigado aí pela participação de vocês, né? E já que o pessoal não tem pergunta, o pessoal está super com vergonha, né? Excelente apresentação, muito obrigado, seu Quintino, né? LinkedIn, né? Qual que é o LinkedIn do Julian e meu, né? O meu você vai encontrar ESP Júlio Marques no LinkedIn lá. Eu devo estar com a imagem roxa, que hoje eu trabalho como coordenador de nosso negócio aplicativo Aikifome. Então, ESP Júlio Marques, você vai conseguir me encontrar lá. E o seu aí, Julian? Estou verificando aqui.
Pode digitar o nome dele que vocês acham, pessoal. Júlio Barbosa Rocha, vocês conseguem encontrar ele aí exato, dentro do exato, LinkedIn. Né? A exato. Natália queria saber se vai ficar gravado. Fica sim no YouTube, mas a gente ainda faz uma pequena ediçãozinha, né? Acredito que em breve já vai estar disponível dentro do LinkedIn. Olha, a Daiane postou aqui o meu LinkedIn, né? Então, o LinkedIn, né? SP Júlio Marcos, você consegue encontrar o meu. E o do Julian, tá? Julian Barbosa Rocha, você consegue encontrar, tá? Os dois links por aqui. Bom, vou passar a palavra para o nosso querido apresentador para suas últimas palavras aí da nossa apresentação. Pode ficar à vontade. Obrigado, Júlio. Pessoal, eu espero que todos tenham gostado. Agradeço aí mais uma vez a Diana, ao Júlio, tá? Pelo convite, né? Espero que todos tenham gostado, né? Eu trouxe aqui um pouco da minha vivência que eu tive, e eu pude perceber que, pelo menos esse ramo que eu estou inserido, essa indústria que eu estou inserida, que é a indústria de energia, né? As empresas elas ainda são muito carentes de maturidade aí no em gestão de projetos. Então, é um campo que tem muito para ser desenvolvido, tá? Desde o mais simples, como vocês podem ver aí, que é uma atualização do cronograma, né? Eu já vi muito por aí, até consultorias sem boas práticas aí de monitoramento e controle de cronograma, tá? Eu queria ficar à disposição de vocês aí no LinkedIn, tá? Se tiver alguém tiver fazendo especialização aí, tiver como assunto para TCC ou para trabalho aí, se quiser fazer pesquisa nesse tema, com relação à integração de WBS com CBS, com cronograma, quiser fazer pesquisa, entrevista, quiser contar com suporte aí, pode mandar uma mensagem lá para mim que eu vou estar, se eu puder fazer parte, ou puder orientar e até fazer parte dessa pesquisa, né? Eu vou ficar feliz, tá? E era isso. Muito obrigado a todos, mais uma vez. Bom, então eu vou encerrar seu slide aqui. Pronto, deixa nós dois aqui mais à vontade. Pessoal, deixem aqui no chat, tá bom? A nossa pesquisa de satisfação, pessoal. Por gentileza, preencha a nossa pesquisa. Logo em seguida, a gente vai estar enviando também o seu certificado. Aquelas pessoas que optaram pelo Simpla da opção de certificado, né, a gente vai estar enviando. Então, passar aqui algumas informações. Nosso próximo webinar, já pode colocar na agenda de vocês aí, dia 6 de novembro, nós iremos falar sobre construindo um PMO eficiente. Passos para o desenvolvimento do escritório de projetos. Eu vou colocar aqui no chat o link do próximo webinar para vocês ficarem na agenda de vocês, né? Então, temos aí ingressos para o público em geral, para os membros do PMI, para estudantes e para voluntários. Então, entrem aí no Simpla, né, que é nosso canal oficial dos webinários. Já coloca na agenda de vocês o nosso próximo webinar. Então, primeiramente, queria agradecer muito mesmo ao Júlio aí, muito obrigado, foi muito proveitoso esse tempo que a gente ficou conversando aqui, o pessoal gostou bastante, teve muitas reações aqui, então muito obrigado mesmo. Pessoal, então alguns recadinhos, já está aí o link do formulário de satisfação, por gentileza, preenche para a gente. Também tem o nosso canal do Simpla, eu tinha mandado só do próximo webinar, mas vou mandar o do Simpla por inteiro, né? Que está o link do Simpla aí com todos os nossos eventos. Também tem os nossos cursos, né? Dá uma olhada no Simpla que tem muita coisa boa aí, pessoal. Ok? Então, próximo webinar, construindo um PMO eficiente, passos para o desenvolvimento do escritório de projetos. Né? Queria agradecer imensamente a todos que estão aqui. Muito obrigado, Juliana. Agradeço muito, desejo a todos uma excelente noite e até o próximo webinar. Pessoal, excelente noite. Tchau, tchau.